salmo muito conhecido, cujo pano de fundo retrata um período difícil também da vida de Israel. Eu vou tomar um copinho d'água, se me permite. A Bíblia diz que quem dá um copo de água a um dos irmãos recebe uma coroa no céu. Você não quer receber uma coroa? Ou uma estrela na sua coroa? Pronto. Porque fica muito longe eu ir lá, virar as costas. Então, você encontrou o Salmo 46? Ok. Você conhece bastante este salmo, mas como eu disse, o pano de fundo dele retrata, olha, uma coroa foi acrescentada à sua... Você já tem coroa? Tem? Ok. Já viu não? Aqui atrás como é que tá? Quer que bota aqui? Não, tá bom. Obrigado, querido. Que Deus abençoe. Como eu disse, o pano de fundo retrata, porque todos os salmos são fatos que aconteceram, estão retratando fatos que aconteceram num passado. Não foi apenas poesia criada no momento de devaneios, não. Todos estes salmos, no seu contexto histórico, representa ou representou alguma coisa no passado. E este aqui não foge a este contexto. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre, diga comigo sempre, sempre presente na adversidade. Isso deveria provocar uma mudança radical na nossa vida. E, no entanto, a gente lê rapidamente este salmo, passa por cima disso e continuamos nas nossas lutas, nas nossas crises. Por isso, diz o salmista, não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos, o Senhor dos exércitos, falando de guerra, o Senhor que batalha, está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Você pode dizer amém? Você conta com o Deus dos exércitos batalhando por você. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Versículo 10, parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Amém. Vamos orar? Pai amado, obrigado pela Tua palavra. Que ela faça sentido na nossa vida nesta manhã. E o tema que nós vamos abordar, extraindo deste texto, que seja ele relevante também. Que venha ao encontro, Pai, das nossas crises, das nossas necessidades, das nossas aflições, das nossas preocupações. Fala conosco, Pai. Não queremos ser apenas assistentes na Tua casa. Nós estamos aqui porque não tínhamos outra coisa a fazer. Hoje é domingo, para muitos um dia de descanso, poderíamos estar em muitos outros lugares. Mas nós nos alegramos por estar na Tua casa. Como disse o salmista, alegrei-me com aqueles que me disseram, vamos à casa do Senhor. O Espírito Santo nos convidou a estar aqui.
O Espírito Santo trouxe cada um destes filhos e filhas à tua casa nesta manhã, porque aqui é uma sala de aula do Espírito. É aqui que nós aprendemos a viver. É aqui que nós buscamos os recursos necessários para enfrentarmos as vicissitudes da vida. Portanto, fala conosco e usa-nos na nossa simplicidade. Usa, Senhor Deus, a nossa fala, a nossa palavra, para abençoar este teu povo, porque é por ele que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe este momento precioso na vida de todos nós. Falar que nós estamos vivendo num tempo complicado é cair no lugar comum. Eu estava há poucos dias passando por um momento assim muito de inquietação. Estava agitado, olha que eu sou uma pessoa mansa, tanto quanto Moisés. Tanto é que na minha mesa, um dos meus colaboradores colocou um quadrozinho que lhe gira, e está escrito assim, frases naquele quadro: o chefe está contente, o chefe está calmo, o chefe está agitado. E de vez em quando eu entrava no escritório e estava lá assim: o chefe está agitado. E o administrador da igreja dizia para os funcionários: ó, não fale com ele hoje ele não está bom, né? E olha que eu sou manso, hein? Está agitado. E esse dia eu estava agitado, estava nervoso, preocupado. Obviamente, como disse Paulo, o que pesa sobre mim são as muitas preocupações com a igreja. Eu estava assim. Aí eu fui até a minha biblioteca, tem lá um local lá onde eu guardo os meus livros, e comecei a procurar alguma coisa que eu não sabia o que era. Eu não sei se isso já aconteceu com você. Você procurar alguma coisa que você não sabe o que é. Quantas vezes, em momentos assim de preocupação, a gente fica andando de um lado para outro sem saber o que fazer, procurando algo para fazer e você não sabe o que você vai fazer. Não sei se você já viveu momentos assim. O tempo vai passando e você está ali atordoado, atordoada, as coisas se complicando, e você não tem uma resposta, você não tem um foco, um alvo. Eu estava vivendo assim. Eu tenho uma quantidade razoável de livros, né? Alguém disse: mas o irmão já leu tudo isso? Todos eles já passaram pelas minhas mãos, porque há livros que não são para você ler de capa a capa, são livros de consulta. Você não vai pegar um livro de teologia e ficar lendo teologia, não, mas você vai consultar, você vai no livro, você vai descobrir uma palavra no original. Todos eles já passaram. E eu olhei aquela quantidade de livros, fiquei olhando. Eu estava um pouco conflitado, né, no meu espírito. E de repente, os meus olhos bateram num livro. Quando eu olhei, o título do livro era O Poder dos Quietos. O Poder dos Quietos. Quando eu olhei aquele livro, eu parei e fiquei por alguns instantes tentando me lembrar de alguma coisa que eu havia lido naquele livro, O Poder dos Quietos. Eu entendi que naquele momento Deus estava querendo me dizer alguma coisa. Eu agitado, eu nervoso, eu preocupado, né? E Deus querendo me dizer algo, e foi me dizer de que maneira? Me levou à biblioteca e um livro lá perdido, no meio de tantos, estava escrito O Poder dos Quietos. Este livro foi escrito por uma autora chamada Susan Cain. E ela, eu penso, foi muito feliz ao escolher este título, O Poder dos Quietos. Porque há uma necessidade hoje, querido, na vida de todos nós, que é a de sossegar a alma, a de se aquietar, a de se
entregar a momentos assim de silêncio. Há uma necessidade muito grande no nosso meio hoje. Nós vivemos agitados demais, demais. Há um texto aqui que você pode conferir, que está no livro de Provérbios. Provérbios foi escrito por um dos homens, segundo a Bíblia, mais sábios. Quem é que escreveu Provérbios? Salomão. E veja o que Salomão diz logo no início, capítulo 2 de Provérbios, no versículo 22. Ele diz assim: que proveito tem um homem de todo o esforço e de toda a ansiedade com que trabalha debaixo do sol? Que proveito tem, diz ele? Durante toda a sua vida, seu trabalho é pura dor e tristeza. Mesmo à noite, a sua mente não descansa. Isso também, diz ele, é absurdo. Eu comecei a pensar nisso, eu disse, meu Deus, por que a gente está vivendo nessa correria, nessa loucura toda? Aí eu abri o livro, fui folheá-lo novamente, vi as partes que estavam marcadas. E nesse livro a autora exalta a virtude daqueles que são considerados introvertidos. Ela faz uma análise de pessoas introvertidas e afirma que tanto a introversão como a extroversão são dois aspectos mais pesquisados na psicologia da personalidade. Que o estudo, inclusive, desses dois pontos, introversão e extroversão, tem despertado a curiosidade hoje de centenas de cientistas, de analistas, de psicólogos. Por que isso? Porque estes estudiosos estão percebendo que o mundo está passando por um processo de mudança muito rápido. E sem perceber, nós estamos sendo levados, estamos sendo empurrados, estamos vivendo uma vida sem qualidade. Eu não sei como é que você se comporta, mas sair de casa e ir para o trabalho num tráfego como Rio, São Paulo, enfim, essas grandes cidades, é um estresse tremendo, é uma loucura. Então a gente chega em casa cansado, eu muitas vezes chego em casa, eu quero é cama, né? Parece que tem eu sou um metal e a minha cama é um ímã, né? Eu vou chegando em casa, a cama vai me puxando, e quando eu vejo, já estou esticado na cama lá, não tem vontade de fazer mais nada. Então ela faz uma análise desta duas posições de personalidade. Mas é interessante que quando você olha para a Bíblia, você vai encontrar muitos dos personagens bíblicos também que tiveram estes seus momentos de introversão e de extroversão. Basta você pensar um pouquinho. Olhe, por exemplo, para o apóstolo Pedro. Pedro era considerado um homem sanguíneo. Ele era um extrovertido. O que significava isso? Quando você analisa a vida de Pedro, que Pedro falava demais e muitas vezes na hora errada. Graças a Deus isso não acontece na igreja. Ninguém fala demais e ninguém fala na hora errada. Pedro tinha esse problema. Quando Jesus começou a falar sobre a sua morte, o seu sacrifício, sou obrigado a tomar água. Pedro o chamou. Você conhece a história. Pedro chamou e disse assim: Senhor, isso nunca vai acontecer com o Senhor. Interessante que Pedro chama Jesus à parte e o recrimina, e o censura. Você já imaginou um discípulo censurando o seu mestre? Então Pedro chama Jesus e diz: isso jamais vai acontecer. Nunca, Senhor, nunca. Ele era um extrovertido, falava demais. Quando você olha para o apóstolo Paulo, você vê que Paulo já era diferente. Paulo era colérico.
quando está lá vendo a morte de Estevão, era um homem colérico, era um homem extrovertido, né? Era um homem difícil de se lidar, né? Era um homem muito pragmático. Então, todos estes personagens, como eu disse a respeito de Moisés, né, um dos homens mais mansos da terra, segundo a Bíblia, Números capítulo 12, verso 3, você encontra isso. Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. A tradução de Almeida diz que ele era manso. Assim como Abraão, que era fleumático, um homem calmo, tranquilo, um introvertido. Então, quase todos eles têm, vamos dizer assim, uma análise de extroversão e de introversão. Eu estou dizendo tudo isso para você entender algo. É muito interessante o conceito que já foi quase que formado, que para nós sermos assim ousados, valentes, corajosos, a gente precisa ser agitado. Precisa ser agitado. As pessoas calmas, as pessoas pacatas, as pessoas tranquilas são consideradas frágeis, fracas, desprovidas até de visão, de disposição. E nessa linha de pensamento, a autora diz o seguinte: aquelas pessoas loquazes que falam muito, que se expressam muito, que são prolixas, são, diz segundo ela, avaliadas como as pessoas mais espertas, mais bonitas, mais inteligentes, mais desejáveis como amigas. E ela faz uma colocação que eu vejo isso na prática no nosso dia a dia. Ela diz assim, sobre o extrovertido: a velocidade do discurso do extrovertido conta tanto quanto o volume. Colocamos aqueles que falam rápido como mais competentes e simpáticos que aqueles que falam devagar. Isso não é uma verdade? Outro dia eu estava em casa conversando, o bispo Miguel estava conosco, falando sobre igreja, na mesa, e a Raquel, minha esposa, muito observadora, disse assim: o Tito ultimamente tem falado muito devagar. E tá nhenhenhenhenhenhenhen. O que é isso? Eu estava uma série de mensagens, mais de estudo, explicando a igreja, sem aquela vibração. Fica falando devagar, nhenhenhenhenhen. A gente dorme, disse ela. Eu disse: meu Deus. Mas não é verdade. Você já reparou que quando o pregador se entusiasma, fala alto, grita, e porque Jesus e tal, e Deus é bom, a igreja bate palma? Você já observou isso? Você já imaginou Jesus dizendo: bem-aventurados os humildes? Repita comigo: bem-aventurados. Ele não pregou assim. Ele falou manso. Estava sentado na beira de um lago, disse assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Nós temos uma gama de pastores aí, que quando pregam, gritam mais do que pregam. Gritam, porque nós sabemos, parece que isso traduz verdade, entusiasmo. A partir de então eu comecei a falar alto, por isso que eu estou perdendo a voz. Agora, qualquer mensagem que eu prego, eu estou gritando: aleluia! Porque você quer um feedback, você quer uma resposta. Agora, se você fica falando calmo, irmãos, você sabe que Deus é bom? Deus é maravilhoso. Deus é doce. A Bíblia diz que Deus é misericordioso. Diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. É uma coisa. Agora, se eu chego aqui e dizer: irmãos, o nosso Deus é Deus de exército,
é Deus que batalha, é Deus que luta, é Deus que afugenta o diabo, é Deus que quebra as cadeias, é Deus que abre portas, é Deus que abre mares, é Deus que abre rios, é Deus que faz o sol parar. Aleluia! A igreja explode, porque a igreja gosta. Pelo menos acorda aqueles que estão lá. Há um filósofo muito conhecido, chamado Mário Cortella, que tem traduzido em palavras simples um pouco da filosofia. Ele diz que nos últimos tempos o mundo mudou rapidamente. Que nos anos 70, diz ele, um jogador de futebol corria em média, 6 quilômetros por partida, um jogador. Que hoje o jogador corre em média cerca de 13 a 15 quilômetros por partida. E aí ele disse, interessante, o tamanho do campo não mudou, o tempo da partida não mudou, o número de jogadores é o mesmo. Por que essa mudança? Ele diz, porque o que mudou foi a velocidade, foi o ritmo, foi a estratégia do jogo. Quem assistiu à Copa do Mundo viu a velocidade com que os jogadores se posicionavam em campo. Então nós estamos vivendo um tempo, e de uma certa forma esse tempo tem mudado a nossa maneira de ser, tem agitado o nosso espírito, tem desestruturado as nossas emoções. O mundo está correndo muito rápido. Preste atenção numa coisa, não dá para fazer as mesmas coisas do mesmo jeito que nós as fazíamos antes. Não dá. Se você continua fazendo as mesmas coisas que fazia antes, você vai receber os mesmos resultados que recebia antes. O mundo hoje está exigindo uma postura diferente, está nos empurrando, e é preciso ter um cuidado, porque nós não podemos aceitar com passividade. Não é que a gente vai ser um molenga, né? Um João aí tranquilo, dormindo o tempo todo. Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que nós não podemos permitir que o mundo invada a nossa vida, principalmente a nossa vida interior, inquietando o nosso coração como tem inquietado. Eu tenho na igreja algumas pessoas que estão desempregadas. E a gente tem conversado muito. Para quê? Para que não fiquem essas pessoas angustiadas, nervosas, agitadas. Não, se nós pregamos um Deus que cuida, um Deus que abençoa, um Deus que faz, se nós acreditamos em tudo aquilo que a Bíblia diz, e eu creio que nós acreditamos, nós temos que acalmar o nosso coração. Nós temos que acalmar o nosso coração. No meu tempo, queridos, tempo que eu digo bem atrás, nós marcávamos, né, as horas pelo apito de uma fábrica de tecido que existia na nossa cidade. Quando tocava 7 da manhã, meio-dia, 5 horas, a gente sabia. Não existiam relógios digitais. Aliás, ter relógio naquela época era um luxo. Não existe. Carros, então, nem falar, né? Hoje nós vivemos cercados. Antigamente, no nosso tempo aqui do Rio, nós tínhamos a rádio relógio. Não existiam relógios digitais na rua. As pessoas consultavam a rádio para ouvir a hora, né? 50 em 50 segundos, a hora certa do Observatório Nacional. Galeria Silvestre, a Galeria da Luz. Tantas horas, tantos minutos, tantos segundos. Nós fazíamos programa de 50 segundos, porque tinha que parar para que a locutora Iris Litieri falasse a hora, né? Então, o ambiente era mais calmo. Hoje você vive condicionado. Eu tenho eu vou chamar um defeito, mas não pense que eu tenho defeito, não, porque eu sou muito legal. Mas eu sou meio quadrado com o negócio de horário. Eu moro agora
a 4 minutos do aeroporto. 4 minutos de táxi do aeroporto. O táxi fica zangado porque a corrida não compensa ele sair do ponto. Então, quando eu entro no táxi, eu digo, companheiro, eu não tenho culpa do aeroporto estar perto da minha casa, mas paciência, eu tenho que ir. Não é? 4 minutos. Eu saio 2 horas antes para estar no aeroporto. Meu voo é 11 horas, 8h30 eu já estou saindo. A minha esposa, mas você já vai? Não pode ser que o tráfego... Eu tenho essa mania. Quer dizer, é um problema. É um problema. Nós estamos sendo chantageados pelo tempo. Isso é muito preocupante. Então a gente precisa saber e entender como manter a nossa vida equilibrada em situações assim. Todos nós, não resta dúvida, somos influenciados tanto pelo desejo de correr, de agitar, de diminuir o tempo, até mesmo diminuir o tempo de sono. A gente fica condicionados a isso. Mas a Bíblia nos convida a viver uma vida diferente, a viver uma vida mais calma. Quantos e quantos textos nos falam disso? A gente precisa se acalmar um pouco, se acalmar. Eu estou imitando o meu mano, meu irmão, que mora aqui no Rio, que dentro de alguns meses vai completar os seus 100 anos de vida. Eu nunca vi meu irmão gritar. Eu nunca vi meu irmão, no tempo que convivi com ele aqui, falar alto. Não por ser ele a profissão de médico, porque médico não grita com o paciente, né? O paciente está lá com 140 quilos, lá o médico diz, meu filho, né? Fala baixinho, meu filho, tem que fazer um regime. Né? Eu não sei se a profissão ajudou, mas você chega para conversar com ele, ele só fala coisas boas, só fala coisas positivas. Vai fazer 100 anos agora em janeiro, 100 anos. E eu já disse a ele que eu vou pegá-lo. A gente precisa dar uma acalmada. Mas há um problema na igreja. Você sabe que há pessoas na igreja que têm medo do silêncio. Eu me lembro de uma moça na igreja de Botafogo. Nós tínhamos a nossa reunião de oração. E um dia eu resolvi, na reunião, pedir às pessoas, olha, vamos ficar em silêncio durante um tempo. Um silêncio. Ajoelhe, fique sentado, fique deitado, enfim. Mas vamos ficar em silêncio, não fale nada, fique em silêncio. Queridos, o tempo não passava. Olhava para o relógio, 3 minutos, parecia uma eternidade. 5 minutos, mas eu vou começar a falar, porque o pessoal começou a ficar inquieto. Terminou a reunião, depois nós oramos, terminou a reunião. Uma pessoa lá fora me abordou e disse, pastor, não gostei dessa reunião não. Eu disse, como não gostou da reunião de oração? Não gostei não, pastor. Fiquei em silêncio, calado, me deu um medo danado. Disse ela. Deu medo por quê? Porque quando você silencia, as coisas começam a acontecer aqui dentro, os pensamentos vêm. Ela disse, não, eu gosto daquelas reuniões em que a gente faz barulho, que a gente canta, que a gente bate palma. Eu digo, eu também gosto, querida. Mas há momentos que nós precisamos parar um pouco. Parar um pouco. Saber como é que nós vamos enfrentar essa situação. Você sabe, há mais ou menos 2 meses, nós tivemos aí aquele grande problema que foi mundial aí dos meninos da caverna lá que foram resgatados, né? E foi noticiado que um dos segredos permaneceram, acho que 17 dias, um dos segredos, e sem comida, de suportarem a fome, bebiam água que escorriam da rocha, né? Disseram lá que o professor
começou a orientá-los a respeito de pararem e começarem a meditar. Não falar, a meditar, a silenciar o cérebro, a alma. Quando dava fome, o professor dizia assim: pare e pense. E foi assim que todos eles foram salvos. Todos eles conseguiram vencer aquela adversidade. Eu creio, mas creio mesmo, que o Senhor está querendo falar conosco. E Deus só fala num tempo de quietude, queridos. Quando Elias estava dentro de uma caverna, escondido, diz o texto que passou um vendaval, um barulho tremendo. Houve estrondo por todos os lados. E Elias continuou lá dentro. Nada acontecia. E de repente, o que acontece? Sopra um vento leve e suave. A Bíblia chama de um cicio. Leve e suave. Aí vem uma voz: Elias, o que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí? Deus está buscando momentos para conversar com você, para falar com você. A gente chega na igreja, também na igreja a gente vive um momento de agitação, é tanta coisa que acontece, e a gente muitas vezes sai do mesmo jeito. Não, quando você entrar na igreja, acalme o seu coração, aquiete a sua alma e diga: Senhor, fala comigo hoje. Eu estou vivendo uma vida muito complicada, eu entro em casa, é uma agitação, é barulho, é o gato que late, é o cachorro que mia, eu não estou aguentando mais. É barulho por todo lado, é televisão ligada. Deus está querendo um tempo. Nós temos um Deus que tem um desejo muito grande de, eu diria, interferir na nossa vida. Tanto é que o texto diz aqui que Deus luta por nós. O Senhor dos exércitos está no nosso meio, está conosco, diz o salmista. O Deus de Jacó é a nossa torre segura, diz ele. E veja como a Bíblia menciona, cita, enfatiza essa presença de Deus. Lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 32, verso 8, diz assim o autor: com ele está somente o poder humano. É um rei falando sobre o adversário. Mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. Deus está conosco. Neemias diz, capítulo 4, verso 20: do lugar onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós, nosso Deus lutará por nós. A ênfase é muito grande. Salmo 35, verso 1, o salmista diz: defende-me, Senhor, dos que me acusam, luta contra os que lutam comigo. Queridos, só não vence quem não quer. Não adianta você tentar fazer aquele esforço sobre-humano. Não é pela força do nosso braço, não é pela força da nossa capacidade de enfrentamento que nós vamos vencer. Não, é quando Deus entra e toma conta de tudo aquilo que diz respeito à nossa vida. Esse versículo 10, eu prefiro ele na tradução de Almeida, que diz assim: aquietai-vos. Aqui diz lutai, né? Ou parem de lutar. A Almeida diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O que é aquietar? O que é aquietar? É se acalmar, é deixar as coisas acontecerem no seu devido tempo. Paulo diz assim: não andem ansiosos. Você lembra desse texto, Filipenses 4 e 6? Não andem ansiosos por causa de alguma coisa, mas em tudo, diz ele, coloquem diante de Deus, através da oração e súplicas, com ações de graças, os seus pedidos a Deus. Não andem ansiosos, não deixe as coisas da vida
espremer você, você tem muito mais poder do que você imagina. Você tem muito mais força do que você imagina. Deus, com certeza, vai guardar, como diz o profeta Isaías: tu, Senhor, guardarás em paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Deus quer dar a você um tempo de repouso. Você se lembra quando os discípulos chegaram a Jesus agitados? João Batista havia sido morto, né? Eles todos perplexos, angustiados. Jesus: olha, vocês estão muito cansados, vinde aqui à parte, descansem um pouco. O trabalho pode esperar, as coisas podem esperar. Nós não precisamos construir tudo do dia para a noite. Há que dar passos, há etapas a serem cumpridas. Se você quer viver uma vida de qualidade, tenha cuidado. Não se apresse demais. Não se deixe levar por essas atividades que são loucura para nós. Há um livro escrito por um autor chamado Daniel Luz, e ele diz duas coisas interessantes. Ele diz assim: há duas maneiras de vivermos no meio de um mundo agitado. Duas maneiras só de viver num ambiente agitado. Uma, diz ele, é parar de pensar. É uma maneira. Para de pensar. E a outra é parar e pensar. Uma é parar de pensar, a outra é parar e pensar. As pessoas que param de pensar enchem as suas horas e as suas atividades, né, de coisas desnecessárias. Param de pensar, mas são ativistas. São pessoas agitadíssimas, são pessoas extrovertidas, são pessoas que não param, são pessoas movidas de um lado para o outro por uma força, né? Nós temos crianças que são consideradas agitadas demais, né? São crianças que precisam de um cuidado especial, né? Crianças que não param, crianças agitadíssimas. Ele diz então: as pessoas que param de pensar, né, parece que têm medo de dar uma parada, de ficar sozinhas por um tempo. Eu não sei se você já leu O Quarto de Guerra. Quantos já leram O Quarto de Guerra ou já viram o filme O Quarto de Guerra, né? É um livro extraordinário e um filme muito lindo de se ver, né? De uma senhora que tinha no seu closet, fez do seu closet um lugar de oração, né? Tirou tudo de lá. Olha que para a mulher tirar sapatos do closet é um desafio espiritual, né? Tirou tudo e colocou lá dentro o seu quartinho, os papeizinhos pregados na parede das orações que ela fazia. Ela acabou transmitindo isso para uma outra amiga que tinha uma vida complicadíssima, agitadíssima, né? E o livro conta a história, como é possível num quarto de guerra, porque guerra é o lugar de oração, né? Essa vida pode ser mudada e transformada. Então é muito interessante pensar nisso. E o autor diz ainda que as pessoas que param e pensam são as pessoas que conseguem enxergar o mundo de um modo diferente. Você pode olhar para o seu mundo e vê-lo diferente. A sua casa, a sua família, seu marido. Você vai aprender a avaliar melhor as oportunidades, os momentos de não fazer nada. Queridos, o momento de não fazer nada não é pecado. Dormir não é pecado. Você sabia disso? Nós dormimos numa média de 70 anos de vida, 23 anos nós dormimos. Em 70 anos, isso é estatística. Em 70 anos a pessoa dorme 23. Eu devo estar dormindo mais ou menos uns 30, 32 horas assim. Não tem coisa melhor. Não é pecado você dar uma parada, descansar.
O seu sucesso não está nos recursos que você possui. Não, eu vou insistir, não está na capacidade que você tem. Não, a nossa força, a nossa energia, ela vem de Deus. 3 vezes o salmista diz nesse salmo aqui que o Senhor dos exércitos está conosco. 3 vezes. Que o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Então, abra os seus olhos, acalme um pouco o seu coração. A falta de trabalho, a incompreensão do marido, aquela esposa rixosa, que nem o proverbista conseguiu morar com ela na casa. Disse que era muito difícil morar com a esposa rixosa, né? Preferível estar lá no eirado do que dentro de casa. Se você tem situações assim, se você tem filhos complicados, se você tem uma situação que está agitando demais o seu espírito, se você já levanta dizendo, não sei o que eu vou fazer, é sinal que você tem 1000 coisas para fazer e não sabe o que vai fazer. Acalme o coração. Acalme o coração. Jesus tinha 3 anos para fazer um trabalho que teria que durar até a sua segunda vida. E ele, em 3 anos, ele fez. Ele plantou no coração dos discípulos um princípio, né? Acalmem-se, aquietem, não andem ansiosos. Logo no primeiro sermão que ele prega, lá no Sermão do Monte, ele fala sobre por que essa ansiedade. Vocês não podem acrescentar 1 centímetro na estatura de vocês. Vocês não podem fazer nada, então acalmem-se. Olhem os pássaros. Érico Veríssimo escreveu o livro, eu acho inspirado no Sermão da Montanha. Olhai os lírios do campo. O autor Érico Veríssimo escreveu já há tempos. Olhai os lírios do campo. A gente não percebe que Deus está cuidando dessa natureza de uma forma muito tranquila. E Ele quer cuidar de você. Ele quer enriquecer a sua vida. Ele quer abençoar você. Então, aquiete o coração. Acalme. Volte aos batimentos normais. Seja mais tranquilo. Não se agite tanto. A vida é muito curta para nós desperdiçarmos certos momentos. Na igreja, tenha tranquilidade. Entre e desfrute desse ambiente tão maravilhoso que é a presença de Deus. Deus está nesse lugar. Deus está aqui. Eu não preciso de gritar que Deus está aqui, não. Eu quero dizer para você que Deus está aqui. A Bíblia diz que os ouvidos do Senhor não estão fechados para que não possa nos ouvir. As suas mãos não estão encolhidas para que não possam nos abençoar. Deus está aqui. Se você falar com Ele, você vai ouvir uma resposta. Certa ocasião, o pastor Juan Carlos Ortiz, um argentino, estava conversando conosco. Ele disse assim, muitas pessoas me criticam porque eu oro de olhos abertos. Não, para orar tem que fechar os olhos. Onde é que está na Bíblia que tem que fechar os olhos? Davi diz, contempla os teus céus, contempla o firmamento, contempla a tua beleza. Ele diz, quando eu oro, aí ele fez assim, eu digo assim, ó Deus, né? Ele abriu o paletó assim, e falou, ó Deus, eu estou precisando disso. Ele disse, Deus está aqui dentro de cada um de nós. Você pode falar mansamente, tranquilamente. Isso não quer dizer que nós vamos perder o nosso entusiasmo, não. Eu gosto de pregar com entusiasmo, com alegria. Eu gosto de ver amém, aleluia, que não teve hoje aqui pela manhã, mas eu gosto de ver. Mas há momentos que a gente precisa aquietar. No meio dessa luta, porque o pano de fundo aqui, como eu disse, era um assunto de guerra. O salmista Davi diz assim, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Você tem um Deus talvez que você não consiga dimensioná-lo. Você tem um Deus maior. A gente canta, Deus é bom em todo tempo, Deus é bom, em todo tempo Deus é bom. Mas muitas vezes nós não desfrutamos dessa bondade de Deus. Que nesta manhã, uma palavra bem simples, mas fruto de uma inquietação que dominava o meu coração. Não andeis inquietos, diz o texto de Almeida, né? Não andeis inquietos por coisa alguma. Que você tenha certeza
de que o seu dia, a sua semana, apesar de todas as dificuldades que estão esperando a gente amanhã, tudo isso está nas mãos de um Deus que controla céus, terra, mar, natureza e consegue controlar também a nossa vida. Também. Aleluia. Você não entra na igreja para ouvir um sermão, um discurso, uma oratória. Você vem para ter um encontro com esse Deus que se faz presente. Eis que estou com vocês. Deus conosco, Deus presente, Deus que responde, Deus que abençoa, Deus que percebe que nós estamos preparados e prontos a abrir o nosso coração e dizer: Senhor, este coração é teu, este coração é teu. Aprenda este segredinho de aquietar. Talvez você tenha um desafio muito grande amanhã. E humanos nós somos. Ninguém, tanto Paulo disse, eu me preocupo com as muitas igrejas. A gente tem preocupações. Mas vamos colocar nesta manhã tudo isso nas mãos de Deus. Amém, queridos? Quero convidar você a ficar de pé para nós fazermos esta oração. E se você tem aí um desafio, um encontro, uma entrevista que está agitando, que está perturbando, que está incomodando o seu coração, se você tem uma situação de doença,